Tratemos então do artigo 156 do Código Tributário Nacional, dedicado às causas de extinção do crédito tributário. O artigo 156 arrola as hipóteses nas quais o vínculo obrigacional, que se chama obrigação, quando ela não está liquidado e acertado pelo lançamento, e passa a ser chamado de crédito tributário, quando passa a estar liquidado e acertado pelo lançamento, tendo uma forma definida pelo lançamento, e aí se chama crédito. Quando esse crédito é extinto, está presente uma das hipóteses aqui do artigo 156, que arrola diversas situações nas quais há a extinção. Antes de examinar cada uma delas pormenorizadamente, o que vai ser feito inclusive ao longo de outros vídeos, não vai ser possível neste já tratar de todas as hipóteses, ficaria muito longo, são muitas as hipóteses e há muito a dizer em relação a cada uma delas. Mas o primeiro ponto a ser destacado ainda de forma geral neste primeiro vídeo é que as hipóteses de extinção, muitas delas, elas dizem respeito à consolidação de situações que até então eram situações de suspensão. Há uma conexão entre as situações previstas no artigo 151, que são, como dito no vídeo dedicado a ele, situações temporárias. Então, a suspensão da exigibilidade decorrente de uma impugnação ou de um recurso administrativo. Ou a impugnação será acolhida, ou ela será desacolhida. E se ela for acolhida, essa hipótese de suspensão, que é a apresentação da defesa do recurso, culminará em uma hipótese de extinção, que é a decisão administrativa definitiva, que é causa de extinção do crédito tributário, se for uma decisão favorável ao contribuinte, ao sujeito passivo. O depósito, como causa suspensiva da exigibilidade, arrolado lá no artigo 151 também do Código Tributário Nacional, no inciso 2. Se ele é feito numa ação judicial que tem os seus pedidos, uma ação anulatória, que tem os seus pedidos julgados procedentes e a sentença transita em julgado, a sentença é uma causa extintiva. Mas se a sentença julga improcedente o pedido, opera-se a conversão do depósito em renda e isso também é uma hipótese de extinção do crédito. Então, as hipóteses de extinção, como dito, elas se referem às hipóteses, a algumas hipóteses de suspensão. Algumas hipóteses de extinção, elas se referem a algumas hipóteses de suspensão e representam a consolidação delas. A definitividade de uma situação que, enquanto provisória, suspendia, quando se torna definitiva, extingue. Uma tutela provisória suspende, a sentença quando transita em julgado, extingue. Então há essa correlação. Um outro ponto interessante é que a doutrina tem uma relativa divergência quanto a ser ou não exaustivo o rol das hipóteses de extinção. Há quem aponte, por exemplo, que há hipóteses de extinção que não estão enumeradas, mas que ainda assim são hipóteses de extinção. Uma delas seria a confusão. Se em uma determinada situação houvesse a incorporação de uma pessoa jurídica por outra, uma delas sendo credora e a outra devedora, de um crédito tributário, digamos que nós estamos diante de um tributo que excepcionalmente é cobrado por um ente privado, como é o caso dos cartórios, que cobram taxas. Digamos que nós estamos diante de uma concessionária de serviço público, que excepcionalmente pode também cobrar uma taxa. Digamos que nós estamos diante de um município que é obrigado a pagar uma contribuição. Enfim, pode haver uma situação em que um ente público assim é extinto, é incorporado a outro ente ou por outro ente, que seria o seu credor, e isso ensejaria uma situação de extinção por confusão. Seria uma hipótese excepcionalíssima, raríssima, mas que pode ser colocada como um exemplo de não ser exaustivo o rol do artigo 156. Mas pondo de lado essa discussão, o artigo 156 então trata das diversas hipóteses de extinção do crédito tributário. Há, apesar desse aspecto que mencionei, um relativo consenso no sentido de que essas hipóteses, tal como as do artigo 151, elas são exaustivas. E, embora essa situação que mencionei da confusão seria uma situação excepcionalíssima que, de alguma forma, poderia justificar uma hipótese a mais de extinção não prevista. Não haveria motivo para não se considerar extinto o crédito no caso de confusão se ele não tivesse, só porque ele não está previsto no 156. Mas, de qualquer forma, as hipóteses ali previstas serão comentadas nos próximos vídeos, e neste primeiro podemos tratar já da primeira hipótese, que é o pagamento. O pagamento é a mais comum e ordinária
causa de extinção do crédito. Digamos que o crédito é constituído para ser pago, que é o ordinário. O extraordinário seria que ele fosse alcançado pela prescrição, o extraordinário seria que ele fosse objeto de uma compensação ou de uma dação em pagamento. Não seria o normal. O normal é que ele seja pago. E mais de 90% da carga tributária brasileira é satisfeita e oriunda de crédito tributário pago espontaneamente pelo sujeito passivo, que se enquadraria na hipótese de pagamento ou de pagamento antecipado seguido de homologação, que também é uma hipótese prevista no artigo 156, que é a que se dá no âmbito do lançamento por homologação, que se dá na maioria dos tributos. Então, o pagamento é a causa mais comum e ordinária de extinção do crédito tributário. E nos próximos vídeos, quando forem tratados outros artigos do CTN, o 157, 158, eles tratam dos efeitos do pagamento, eles disciplinam algumas normas gerais sobre o pagamento. E essas particularidades serão, então, devidamente esmiuçadas. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar aqui na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado em outros vídeos. Até lá!